No século 22, a Terra se tornou um deserto cheio de lixo por causa do consumismo da humanidade e da falta de cuidado com a ecologia. Todos os sobreviventes restantes fugiram em um Starliner chamado Axion e deixaram para trás robôs compactadores de lixo para limpar o planeta. Infelizmente, a limpeza é um fracasso total e 700 anos depois, resta apenas um robô chamado Wall-E. O Wall-E toca música enquanto trabalha e tem uma barata como sua única companhia. Sempre que encontra um item interessante, ele o leva de volta para a casa que construiu dentro de um velho elevador de lixo. Sua coleção inclui um filme antigo, e assisti-lo o faz querer ter um ente querido para dar as mãos. Todas as noites, ou sempre que há uma tempestade de areia, o Wall-E dorme em suas próprias prateleiras, transformando-se em um cubo. Quando ele precisa carregar, ele deixa a luz do sol recarregar sua bateria. Uma tarde, depois de ter alguns problemas com o extintor de incêndio, o Wall-E usa seu laser para abrir uma geladeira e fica chocado ao ver uma planta. Ele o coloca dentro de uma bota e o leva para casa, onde algo novo chama sua atenção. Um pontinho vermelho aparece de repente no chão. O Wall-E começa a seguir a luz em movimento, mas logo o ponto se multiplica e o Wall-E descobre que as luzes vêm de um foguete que se aproxima. Ele corre para se esconder dentro de um buraco e observa o foguete pousar, então ele lança uma modelo moderna chamada Eve antes de sair. Eve imediatamente começa a voar, procurando o objeto de sua missão. O Wall-E imediatamente começa a se apaixonar por ela e a segue por toda parte, embora ainda fique com medo sempre que Eve atira em algo porque ouviu um barulho. A barata não está tão assustada e realmente se aproxima de Eve, que atira nela antes de perceber que a barata é uma criatura inocente e fazer amizade com ela. Eve não consegue deixar de rir da barata andando em seu corpo, e isso faz o Wall-E rir também. Assim que Eve o ouve, ela atira, e o Wall-E só consegue se salvar tornando-se um cubo. Eve vem ver como ele está e quando seu scanner confirma que ele é um mero robô de limpeza, Eve o ignora e continua sua busca. O Wall-E não desiste e continua a segui-la, tentando impressioná-la com presentes e truques sem sucesso. Eve está focada em sua busca, mas fica frustrada porque não consegue encontrar nada. Quando um guindaste magnético a captura por acidente, Eve finalmente se encaixa e incendeia toda a máquina. O Wall-E percebe que ela está de mau humor e se aproxima dela para confortá-la, finalmente ganhando sua amizade. Naquele momento, uma tempestade de areia aparece nas proximidades. Eve começa a entrar em pânico, mas o Wall-E rapidamente a arrasta para sua casa. Ele passa a mostrar a ela todas as coisas legais que tem, e Eve realmente sabe como usar algumas delas, como fazer uma chama aparecer em um isqueiro. Quando o Wall-E mostra a ela seu amado filme, Eve faz uma gravação dele e tenta copiar os passos de dança de Wall-E. Isso faz com que Eve acidentalmente empurre o Wall-E contra a parede e o quebre, mas o Wall-E não se preocupa, ele tem muitas peças sobressalentes para consertar sozinho. O Wall-E quer tentar segurar a mão de Eve, mas infelizmente ela atira. Em seguida, o Wall-E tenta impressionar Eve mostrando-lhe a planta. Isso imediatamente a faz pegar a planta e colocá-la dentro de seu corpo antes de entrar no modo cápsula. Acontece que a prova da vida vegetal era seu objetivo. O Wall-E fica desesperado e usa todos os métodos que pode pensar para tentar acordá-la, como deixá-la sob o sol para carregar e até levá-la para sair, mas nada funciona. Eventualmente, o Wall-E desiste e volta ao trabalho, parando apenas para olhar o isqueiro para se lembrar de seu tempo com Eve. De repente, um estrondo chama a atenção de Wall-E. O foguete está de volta e está levando Eve embora. O Wall-E corre até o foguete e se agarra ao corrimão para poder acompanhá-lo. O foguete atinge o espaço sideral e o Wall-E fica maravilhado com tudo o que vê. Ele também usa a proximidade do Sol para recarregar totalmente. Eventualmente, eles encontram Axion escondido em uma galáxia distante, e uma série de robôs de limpeza recebe o foguete para limpar tudo de contaminação potencial. Um carinha chamado MO tenta limpar o Wall-E, mas quando outros robôs levam Eve embora, o Wall-E começa a segui-los, deixando um rastro de lama para trás. Isso significa que MO começa a segui-lo também. Eles chegam a um corredor onde o Wall-E descobre a realidade por trás do estado atual da humanidade. Todos ficaram gordos e preguiçosos e se movem em cadeiras flutuantes, sem tirar os olhos da tela. A gestão do Starliner, desde ensinar os bebês a cozinhar, é toda feita por robôs. A presença de Wall-E chama a atenção de John e o faz cair da cadeira, levando-o a finalmente parar de olhar para a tela. Enquanto um bando de robôs chega para empurrar John de volta em sua cadeira, Wall-E corre para ir atrás de Eve e, para alcançá-la, pede a Mary algum espaço para se mover.
Mary se move para trás e isso faz com que ela pare de olhar para a tela também, descobrindo o mundo ao seu redor como se fosse a primeira vez. O Wally finge ser o manipulador de Eve e vai com ela para ser checado por Otto, o piloto automático da IA da nave, que faz uma varredura rápida e vai acordar o capitão para lhe trazer a notícia. O capitão McCrea também é um vagabundo preguiçoso que não sai da cadeira. O Wally se esconde embaixo da mesa para vê-lo passar pela tediosa rotina de garantir que o sistema esteja bem. Depois de dar à população os anúncios diários, McCrea finalmente acorda Eve e vê que ela obteve um resultado positivo. Isso nunca aconteceu e, quando McCrea pressiona o botão da planta em seu painel, um vídeo começa a ser reproduzido imediatamente. O presidente da Terra aparece na tela e explica que um resultado positivo significa que os robôs encontraram vida vegetal na Terra, o que significa que podem voltar. O painel de controle espelha um manual que McCrea verifica em busca de instruções e, enquanto está ocupado, o Wally tenta se aproximar de Eve, que fica chocada ao vê-lo e rapidamente o faz se esconder. McCrea ativa um braço robótico para recuperar a planta, mas quando Eve abre seu corpo, ela fica chocada ao ver que a planta sumiu. Otto diz que ela provavelmente está quebrada, então McCrea chama isso de alarme falso e cancela a viagem à Terra antes de enviar Eve para ser consertada. Quando o Wally finalmente se apresenta a McCrea, ele aperta sua mão e deixa um pouco de sujeira nos dedos do capitão, então McCrea o manda para ser limpo. Assim que os robôs vão embora, McCrea coloca a sujeira no scanner para ser analisada e fica surpreso com todas as coisas que aprende sobre a Terra, então ele se mantém ocupado fazendo muitas perguntas à IA. Eve e Wally chegam ao departamento de reparos e Eve é forçada a usar o mod de cápsula com hardware especial. O Wally quase recebe o mesmo tratamento, mas desvia dos braços e acaba recebendo uma reforma de uma assistente de beleza defeituosa. Em seguida, o Wally é colocado em uma gaiola enquanto Eve recebe o tratamento de manutenção. O Wally confunde isso com tortura, então ele quebra a gaiola com seu laser e arromba a porta para resgatar Eve. O robô de trabalho tenta atirar em Wally para detê-lo, mas o Wally se esquiva e o tiro acaba acertando o painel de controle. Isso faz com que todas as gaiolas se abram e os robôs aproveitem para escapar. Por considerarem o Wally seu salvador, os robôs com defeito o levam com eles e Eva o segue. Ao chegarem a um corredor, um grupo de robôs guardas bloqueia seu caminho e tira uma foto deles para dar o alarme. A imagem aparece em todas as telas da nave, alertando a população sobre os robôs desonestos, e os guardas tentam prendê-los. Eve imediatamente pega o Wally e voa para longe, escondendo-se em uma janela até que os guardas vão embora. Depois, Eve leva o Wally ao elevador, onde ele tenta ser amigável. No entanto, ela está tão brava com essas travessuras que atira em uma tela para calá-lo. Quando o elevador chega ao hangar, Eve tenta colocar o Wally em uma cápsula para mandá-lo de volta à Terra, mas ele se recusa a ir se Eve não vier também. De repente, eles ouvem um barulho e Eve e o Wally entram no modo cápsula para se esconder. O visitante é um pequeno robô controlado por Otto, que traz a planta para mandá-la de volta à Terra. O Wally corre para dentro da cápsula para tentar resgatar a planta, mas nesse momento Carinha ativa a cápsula e o Wally é lançado ao espaço. Eve imediatamente entra em uma saída de emergência e também é lançada enquanto o Wally pressiona todos os botões para fazer o pod parar, mas ele ativa a sequência de autodestruição. Eve observa como o casulo explode e pensa que está tudo acabado, mas o Wally de repente passa por ela usando um extintor de incêndio como se fosse um jetpack. Os dois robôs voam até que finalmente se encontram no meio, e o Wally revela que conseguiu salvar a planta. Eve fica tão feliz que abraça o Wally e junta suas testas, compartilhando uma pequena centelha de eletricidade que parece um beijo. O Wally fica chocado, mas também encantado com isso, e ele usa seu extintor para dançar com Eve pelo espaço enquanto eles voltam para a nave. Isso é visto por John e Mary, que finalmente estão desfrutando da bela vista do espaço, e a aproximação da janela permite que eles se encontrem de verdade. Eve e o Wally voltam para o navio, e Eve foge para evitar os guardas, deixando o Wally para trás. Ela chega com segurança ao quarto do capitão e entrega a planta para McCrea, que fica animado porque agora eles podem voltar para a Terra. Eve o interrompe para mostrar as gravações que ela fez do planeta, e McCrea fica desapontado ao ver que a Terra não é o lugar bonito que ele viu nas fotos antigas. No entanto, quando Eve passa o filme antigo de Wall-E também, o som da música traz alguma esperança de volta, e McCrea decide que se a plantinha não desistiu, ele também não deveria. O filme chega na parte das mãos dadas e Eve começa a pensar nisso também, principalmente quando a gravação de repente mostra a ela todas as coisas que Wall-E fez por ela enquanto ela dormia.
Enquanto isso, o Wall-E tenta procurar Eve entrando em uma rampa de lixo, e M.O. o segue. O capitão tenta ordenar que a nave volte para a Terra, mas Otto o impede e pede a planta. McCrea se recusa e exige uma explicação, então Otto reproduz outro vídeo. O presidente da Terra anuncia que o programa de limpeza foi um fracasso e que os níveis de toxicidade tornam a vida insustentável na Terra. Isso significa que o projeto de reconhecimento foi cancelado e a diretiva A-113 coloca a nave no piloto automático eterno para que os humanos possam permanecer no espaço. Otto é leal à A-113 e é por isso que tirou a planta de Eve quando a verificou pela primeira vez. McCrea percebe que este vídeo tem cerca de 700 anos, o que significa que as informações estão desatualizadas e o plano prova que a vida pode ser possível na Terra, o que significa que eles devem retornar. Otto chama seu robozinho para detê-los, e quando o garotinho pega a planta, Eve o ameaça. O robô responde jogando a planta no cano de lixo, mas naquele momento o Wall-E sai dele com a planta na cabeça. Eve tenta se reunir com o Wall-E, mas o pequeno robô a captura. O Wall-E esconde a planta dentro de seu corpo, mas Otto o eletrocuta e o empurra para dentro do cano antes de colocar Eve no modo cápsula e jogá-la também. Então Otto tranca McCrea em seu quarto para mantê-lo quieto. Segundos depois, Eve acorda graças a um mouse robô pressionando seu botão, encontrando-se na sala de coleta de lixo. Aqui as máquinas pressionam o lixo em cubos para depois jogá-los no espaço, e tanto Eve quanto o Wall-E acabam dentro desses cubos. Usando sua arma, Eve se liberta, mas ela não é forte o suficiente para puxar o Wall-E também e os cubos são ejetados. De repente M.O. aparece e fica preso na porta interna. A força da ejeção ajuda a Eve a afastar o Wall-E do lixo e ela voa de volta para segurar M.O. Os robôs do lixo percebem o problema e imediatamente fecham as portas externas, ajudando o trio a voltar para dentro. O Wall-E não está funcionando bem, então Eve sai em busca de fichas para consertá-lo. Infelizmente nenhuma dessas peças modernas serve para um modelo antigo e o Wall-E entrega a planta a Eve, pedindo que ela priorize a missão. A princípio Eve se recusa e até tenta segurar a mão de Wall-E para fazê-lo mudar de ideia, mas o Wall-E empurra a mão dela e insiste que a Terra é mais importante, apresentando o isqueiro como prova. Eve percebe que a Terra terá as peças necessárias para consertá-lo, então ela agarra todos e voa de volta para a área principal da nave. Um guarda os vê e dá o alarme, mas Eve o afasta e continua enquanto os outros robôs desonestos a seguem. Otto vê tudo nas telas e aciona como mais guardas. McCrea também vê tudo e começa a mexer no painel de controle para fazer uma transmissão. O capitão aparece por todo o navio para mostrar a Eve o manual de instruções, apontando a área onde a planta deve ser depositada. Eve e o Wall-E imediatamente começam a se mover apenas para se encontrarem cercados por guardas robôs. No entanto, os robôs desonestos imediatamente começam a lutar contra os guardas para abrir caminho para seu salvador. Enquanto isso, McCrea coloca uma foto da planta na tela e liga para Otto, fingindo ter a planta para provocar a IA a vir atrás dele. Assim que Otto entra na sala, McCrea pula sobre ele para combatê-lo e, na luta, chuta o pequeno robô pela janela. Depois de muito puxar, ele consegue alcançar o controle e ativa o modo de viagem da nave. Agora os robôs começam a colocar os humanos prontos para dormir em sua viagem de volta à Terra. A cápsula especial para a planta se abre no meio da nave, mas quando Eve e o Wall-E estão prestes a alcançá-la, Otto empurra McCrea e dirige a nave para fazer a planta cair. Todos os humanos caem de suas cadeiras, e Mary e John precisam trabalhar juntos para salvar um monte de bebês. 2 sofás de transporte também começam a cair, mas Eve os impede antes que as pessoas sejam esmagadas. Otto desliga a cápsula especial, então o Wall-E corre para mantê-la, ficando ainda mais quebrada. McCrea faz um esforço e finalmente se levanta novamente, permitindo-lhe pular em Otto e desliga-lo para sempre. Em seguida, o capitão coloca o navio de volta no lugar e Eve vai verificar o Wall-E enquanto pede a todos que procurem a planta. M.O., os robôs desonestos e os humanos trabalham juntos para recuperar a planta e jogá-la na cápsula. Isso ativa o programa de retorno novamente e libera o Wall-E da pressão, mas ele não está funcionando. Em apenas 10 segundos, a nave dá um hipersalto e retorna à Terra. Assim que eles pousam, Eve leva o Wall-E para sua casa e o conserta, abrindo um buraco no teto para recarregar a luz do sol. O Wall-E acorda, mas Eve fica arrasada ao ver que ele não a reconhece, nem mesmo quando ela mostra a ele sua coleção e o filme. Parece que o Wall-E perdeu sua personalidade e começa a trabalhar como um robô normal. Eve se aproxima dele para dizer um último adeus, segurando sua mão e dando-lhe um pequeno beijo elétrico. Isso faz com que o Wall-E de repente segure a mão de Eve.
Aos poucos, a personalidade de Wall-E volta, e ele e Eve têm um doce momento juntos enquanto Mac cria mostra aos humanos como cultivar a planta. A partir de então, robôs e humanos trabalham juntos para reconstruir sua sociedade com métodos muito mais amigáveis à natureza.